Na escuridão de uma prisão filisteia, um gigante acorrentado caminha em círculos, cego. O som da pedra de moinho que ele empurra, um trabalho destinado a um animal, é o eco de sua humilhação. Seus olhos, que um dia viram a glória de Deus, foram arrancados. Seus braços, que um dia despedaçaram um leão e mataram 1000 homens, agora servem para divertir seus inimigos. Este era Sansão, o homem mais forte que já viveu, um juiz de Israel escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Como um homem com um dom tão divino pôde cair tão baixo? Que fraqueza secreta foi capaz de quebrar uma força sobre-humana? Para entender a profundidade dessa queda e a glória de sua redenção final, precisamos voltar ao início de tudo. Há uma promessa divina feita a uma mulher estéril, em um tempo em que Israel estava oprimido e clamava por um libertador. Por 40 anos, Israel sofreu sob o jugo opressor dos filisteus, um povo guerreiro e idólatra. Nesse cenário de desespero, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa, que era estéril. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, com uma mensagem que mudaria o destino da nação. Ela conceberia um filho, mas não seria um filho comum. Ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. As regras eram estritas. Ele não poderia beber vinho, não poderia tocar em cadáveres e, o mais importante, nenhuma navalha jamais deveria passar sobre sua cabeça. Seu cabelo seria o sinal visível de sua aliança e a fonte de sua força sobrenatural. Ele seria o libertador de Israel. Sansão cresceu e o Espírito do Senhor começou a se mover nele. Mas, junto com a força divina, cresceu também uma fraqueza humana. Uma atração por mulheres estrangeiras, uma paixão que o desviava de seu chamado. Sua primeira exigência ao pai foi: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Era uma afronta à lei e à sua consagração. Mas Deus, em sua soberania, usaria até mesmo a fraqueza de Sansão para iniciar o confronto com os filisteus. A caminho de Timnate, um leão atacou Sansão, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E com as mãos nuas, ele despedaçou a fera, como se fosse um cabrito. Era a primeira demonstração de seu poder impossível. A arrogância de Sansão, no entanto, andava de mãos dadas com sua força. Em seu banquete de casamento, ele propôs um enigma aos filisteus, apostando 30 vestes de linho. Incapazes de decifrar, os filisteus coagiram a esposa de Sansão, que, chorando, o manipulou para que lhe contasse a resposta. Traído, Sansão se enfureceu. Ele foi a Asquelon, matou 30 homens e deu suas vestes aos que decifraram o enigma. Mas sua esposa foi dada a outro. A resposta de Sansão foi uma vingança espetacular. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares com tochas e as soltou nos campos de trigo dos filisteus, queimando toda a colheita. A espiral de violência havia começado. Os filisteus, em retaliação, queimaram sua ex-esposa e seu pai. A vingança de Sansão foi ainda mais terrível. Ele os feriu com grande carnificina. E então, os filisteus vieram com um exército para prendê-lo. Seus próprios compatriotas, os homens de Judá, com medo, foram amarrá-lo e entregá-lo. E foi ali, amarrado e aparentemente derrotado, que o poder de Deus se manifestou de forma gloriosa. O Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas se tornaram como linho queimado e se desfizeram de suas mãos. Ele encontrou uma queixada de jumento e, com ela, matou 1000 filisteus. Um homem, com o osso de um animal morto, destruiu um exército. Mas logo após essa vitória, sua arrogância deu lugar à necessidade. Morrendo de sede, ele clamou a Deus, que abriu uma rocha e lhe deu água. Um lembrete de que sua força, por maior que fosse, ainda dependia da provisão de Deus.
Depois de anos julgando Israel, Sansão cometeu seu erro final. Ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome se tornaria sinônimo de traição. Dalila. Os príncipes dos filisteus viram sua oportunidade. Eles ofereceram a Dalila uma fortuna para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E assim, começou o jogo mortal da sedução e da manipulação. 3 vezes ela lhe perguntou, e 3 vezes ele mentiu, zombando dela e de seus inimigos. A cada vez, ela o entregava, e a cada vez, ele se libertava com facilidade. Mas Dalila era implacável. Ela mudou de tática, atacando não mais sua força, mas seu coração. Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Ela o pressionava dia e noite. Sansão, o gigante invencível, foi derrotado pela insistência de uma mulher. Sua alma se angustiou até a morte. E ele cometeu o ato final de traição contra Deus. Ele revelou o segredo de seu voto. Ele colocou sua confiança em uma mulher que o vendia, em vez de no Deus que o consagrou. E enquanto ele dormia no colo dela, a navalha finalmente cortou os cabelos de sua consagração. Quando os filisteus vieram, ele se levantou para se defender como das outras vezes. Mas a Bíblia registra uma das frases mais trágicas de toda a Escritura. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A força se foi. O gigante foi capturado. E a vingança dos filisteus foi cruel e simbólica. Arrancaram-lhe os olhos, a fonte de sua primeira cobiça em Timnate, e o acorrentaram para moer no moinho da prisão, humilhando-o, transformando o libertador de Israel em um escravo cego e objeto de zombaria. Mas no fundo daquela prisão, algo começou a acontecer. A Bíblia nos dá um detalhe cheio de esperança. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O clímax veio durante um grande festival para Dagon, o deus dos filisteus. 3.000 homens e mulheres estavam no terraço do templo, bebendo e celebrando. E para o auge da festa, mandaram trazer o escravo cego, Sansão, para que os divertisse. O homem que um dia foi o terror dos filisteus, agora era sua piada. E ali, no meio da humilhação, com as mãos apoiadas nos 2 pilares centrais que sustentavam todo o templo, Sansão fez sua última oração. Não era mais uma oração de arrogância, mas de quebrantamento e propósito. Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Com um último e poderoso grito, ele empurrou os pilares com toda a sua força. O templo veio abaixo, esmagando a todos, inclusive a ele mesmo. Em seu ato final, em sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Sua história é a tragédia de um potencial divino quase desperdiçado pela fraqueza da carne. Mas é também a gloriosa prova de que, mesmo após a maior das quedas, um coração que se volta para Deus em arrependimento pode ser usado para um último e redentor ato de glória. Se a trágica e poderosa história de Sansão te impactou, por favor, nos ajude a levar estas lições adiante. Deixe o seu like para que esta mensagem seja mostrada a mais pessoas e inscreva-se no canal para continuar explorando as histórias mais profundas da Bíblia. A vida de Sansão nos deixa com uma reflexão profunda. Comente abaixo. Qual lição da vida de Sansão mais te impacta? A tragédia de seu potencial desperdiçado ou a glória de sua redenção final? E por fim, o mais importante, compartilhe este vídeo no grupo da família ou da igreja no WhatsApp. A história de Sansão é um poderoso alerta sobre como guardar nosso coração e nossa consagração a Deus.
Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.